Nós escolhemos o livro Aconteceu na Casa Espírita porque também pelo seu conteúdo e porque achamos que é um livro que devia ser lido ou é recomendado para todos aqueles que colaboram e trabalham no centro espírita. Porque é um romance, ou de uma forma romanceada, nos traz lições importantes sobre o comportamento e sobre as atitudes a ter no trabalho. Portanto, o livro foi realmente escrito pelo médium Emmanuel Cristiano e ditado pelo espírito de Nora. Os capítulos que eu vou dar mais destaque foram o preâmbulo, chamamos assim, ou prefácio, não é que o livro tenha um prefácio propriamente dito, mas o primeiro capítulo, ou a primeira introdução, tem mesmo por título Templo Espírita. E depois vou destacar o capítulo 1, Infiltração Programada, e o capítulo 7, Verificação de Resultados, para percebermos que, efetivamente, no plano das trevas, eles programam as infiltrações que vão fazer nos centros espíritas, nos seus trabalhadores e no ambiente, e, como também são organizados, posteriormente tentam verificar se os resultados que quiseram provocar se aconteceram ou não. No final, há sempre um final feliz, porque a finalidade, como dizia a colega há pouco, tudo tem que acabar sempre bem, desde que o trabalho e o interesse seja para o bem. Portanto, então, feita esta pequena... O livro descreve-nos como a irresponsabilidade dos encarnados e desencarnados influencia na vida das pessoas e nos trabalhos mediúnicos realizados nas casas espíritas. Fala-nos da existência de ataques e infiltrações programadas por planos inferiores trevosos, traçando diretrizes de perseguição e destruição das instituições espíritas e dos seus trabalhadores. E o primeiro capítulo, o capítulo 1, diz-nos que a invasão seria comandada por Júlio César. O chefe dos obsessores tentava destruir a instituição há 40 anos. A Casa Espírita ajudava muitos encarnados e desencarnados e fazia como que uma estatística. Conversão de 2.500 obsessores para o esclarecimento da luz de Deus. Ajudou 3.000 encarnados a reequilibrarem-se de processos de obsessão. Multidões encontravam na casa tranquilidade e conforto espiritual. Mais de 4.000 atendimentos fraternos, 20.000 vibrações, divulgação da doutrina do Cristo, exaltando no bem e o amor. Mais de 15.000 passos, dos quais 70% tiveram efeitos positivos sobre as pessoas. O concurso da caridade estendia-se para gestantes, idosos, doentes, desfavorecidos. A casa proporcionava a reforma moral trazida por Cristo, mas exige demais dos seres humanos, porque os trabalhadores têm responsabilidades, têm exigências que lhes são colocadas e às vezes, como seres humanos, fraquejam. Então, eles começariam a infiltração na instituição através das brechas deixadas pelos seus trabalhadores. Silenciosamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, as funções, tarefas, etc. De tempos a tempos, os próprios encarnados abrem brechas para a obsessão. Os mensageiros do bem não podem interferir no livre-arbítrio de cada um. Muitos se envolvem com problemas materiais e esquecem-se de vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, caindo naturalmente na faixa vibratória dos espíritos sofredores, facilitando o processo de influenciação. Muitas vezes o encarnado se esquece da melhor arma, que é a prece, que afasta completamente a influenciação, rompendo os propósitos do obsessor. No plano espiritual, os responsáveis pelo centro espírita recebiam a notícia de mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem. E tendo isto em consideração,
Tendo como cenário e personagens um centro espírita e os seus trabalhadores, o autor espiritual deste livro procurou ensinar-nos, através dos tais exemplos romanceados, como agir e reagir às presenças espirituais a que estamos expostos diariamente. E como somos responsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas, devido às influências que atraímos através da nossa conduta e dos nossos pensamentos. Porque nunca nos podemos depois queixar de ninguém. Teremos que, quando apontarmos alguém, lembrar-nos que temos os outros dedos todos virados contra nós, a obrigar-nos a refletir e a amadurecer os comportamentos que temos. Mostra-nos ainda o livro e o seu autor os sacrifícios que são necessários àqueles que se dispõem a trabalhar pelo bem, vivendo a doutrina da caridade segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Dedicação, compromisso com a causa e com a casa espírita, estudo contínuo, esforço de aprimoramento moral, renúncia pessoal, resignação. É preciso entender os preceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, e que tem como título Estranha Moral. E dos itens 1 a 6, ele conclui com Jesus dizendo: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Daí, muitas vezes, a necessidade do estudo contínuo, do esforço de aprimoramento moral e, sobretudo, muita renúncia pessoal, muita resignação. E compreender verdadeiramente, como já aqui foi focado, o compromisso com a causa e com a casa. Temas como a obsessão, o melindre, o orgulho, a inveja, a vaidade, o ciúme, o sentido da responsabilidade, não tem só temas maus, também refere a alguns temas mais positivos, o sentido da necessidade de perseverança, de compromisso e disciplina, todos esses temas são abordados no livro Aconteceu na Casa Espírita. É uma leitura útil aos que se dedicam aos estudos espíritas e todos aqueles que integram trabalhos nos centros espíritas e que se preocupam em construir um caminho de luz ao longo da sua trajetória terrena. E nós todos, que caminhamos tendo Jesus como modelo e guia, que nos ensinou que estamos destinados a nos tornarmos em seres perfeitos e felizes. Por isso, mais responsabilidade temos quando aceitamos e queremos seguir esse caminho de compreender essas máximas que o Evangelho nos ensina. O Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e guia, Jesus, ensinou que Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e verdade. E isto é um dos excertos da mensagem Templos que serviu como prefácio do livro Aconteceu na Casa Espírita e que foi ditada por Wilson Ferreira de Melo, um ex-trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec de São Paulo. Jesus fez do seu corpo um verdadeiro templo de adoração a Deus. Seu santuário era a própria natureza reveladora da presença divina. O seu altar era a própria consciência que se elevava, em qualquer hora e lugar, para a comunhão com o Senhor do Universo através da prece. E todos nós, pelo menos, temos a responsabilidade de eleger como nosso altar a nossa própria consciência, para, por ela, estarmos sempre em ligação e em prece com Jesus. 18 séculos após
a vinda de Jesus foi quando Kardec, ou nos foi trazido do mais alto, através de Allan Kardec, o Consolador prometido, que foi a doutrina espírita, que figura na Terra como restauradora do cristianismo primitivo. Como religião do espírito, a doutrina dispensa toda e qualquer prática exterior, todo e qualquer simbolismo, desenvolvendo através do estudo doutrinário a fé raciocinada. Não nos pedem uma fé cega, pedem que, pelo estudo e o doutrinário, compreendemos e assim temos uma fé raciocinada. As casas espíritas devem primar pela simplicidade, aplicando em sua construção interior o básico para o estudo, não é o luxo, divulgação e prática do Consolador. O compromisso é com Jesus. A verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de betão, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Nem sequer com a tecnologia da construção, o design, a qualidade dos móveis, o conforto das instalações, até pelos falhanços da tecnologia, que em vez de termos um ecrã branco com as cores de cada um deixou ficar no seu trabalho, acabamos por estar hoje a ver tudo a verde e preto. Mas verde é a cor da esperança e por isso temos que nos ficar satisfeitos por termos uma casa cheia e estarmos todos a alimentar o nosso espírito com a esperança e com o conhecimento. Isso sim deverá ser colocado em evidência, fortalecendo moralmente os adeptos da Terceira Revolução, contribuindo para o esclarecimento e entendimento do que seja ou do que é realmente o Espiritismo, do que é o Centro Espírita, quais as suas responsabilidades e sagrada importância como representante de Cristo no planeta. A condução da Casa Espírita representa uma misericórdia divina a todos nós, eternos aprendizes da arte da convivência fraterna, cientes das responsabilidades que abraçamos junto a Deus Nosso Pai e ao movimento espírita. Todos os que executam qualquer função nas casas consagradas ao Espiritismo devem servir-se do esclarecimento e estímulos para vigilância. Orai e vigiai é uma informação que muitas vezes é repetida e que até em alguns textos e algumas psicografias nos trabalhos mediúnicos também nos repetem. A oração, o estudo e o trabalho. Com a certeza de que o que acontecer no Centro Espírita, fruto da nossa atuação boa ou má, será sempre da nossa inteira responsabilidade por facilitar as brechas de infiltração. A preguiça, a ignorância por falta de estudo ou motivação são um mal pernicioso que facilitam as brechas para os ataques dos inimigos da doutrina. Independentemente do serviço que executamos, seremos sempre convocados a comparecer ao tribunal da nossa própria consciência. Sobre os olhos atentos e severos das leis divinas, convertidas em grande juiz, prestando contas de nossos atos. Não podemos esquecer que nós moramos ainda, porque não temos outro merecimento, num planeta onde os moradores são espíritos ainda maldosos, ignorantes e muitos rebeldes às leis divinas. Sempre que a preguiça, o comodismo, a falta de estudo, o orgulho, a vaidade, a língua viperina e a intolerância adentrarem nos templos espíritas, estaremos abrindo brechas aos adversários do amor, tumultuando a obra de Cristo.
Há que refletir, porém, que a nossa existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo. E tão só pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possível trabalhar para redimir e por vezes saber perder para realmente vencer. Chico Xavier diz-nos isto na página 23 do livro Na Era do Espírito. O trabalhador espírita, para realizar as suas funções na casa espírita, nomeadamente nas reuniões de trabalho mediúnico, tem de ser preparado através de um longo e aturado processo de aprendizagem e formação. Este inclui a frequência de cursos preparatórios, palestras, seminários, estudo das obras da codificação espírita de Allan Kardec e outras leituras recomendadas. Mas, como também já aqui foi dito esta manhã, não chega depois o conhecimento, é preciso pô-lo em prática. Porque não chega a ter só a teoria, tendo só a teoria, quando aparecem os momentos de maior descontrole, não são postos em prática esses conhecimentos. As leituras, como por exemplo, sobre o fenómeno da mediunidade e do magnetismo, outras de cariz científico ou filosófico, e ainda leituras que ajudem ao aprofundamento dos ensinamentos de Jesus Cristo, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo é que o estudo reforce o conhecimento com músculo moral, que contudo só se exercita se as atitudes cotidianas acompanharem aqueles esforços. O auxílio prestado nas sessões de trabalho mediúnico na casa espírita realizam-se por amor ao próximo. Visa-se o consolo espiritual do espírito que se manifesta no médium e da pessoa que vai em busca de auxílio à casa espírita. Os intervenientes do plano físico são o médium psicofónico, que serve de instrumento de comunicação aos espíritos, vulgarmente denominado médium de incorporação. O doutrinador, que dialoga com o espírito, denominado doutrinador. O dirigente do trabalho, os colaboradores com a função de esteio espiritual e, naturalmente, as pessoas que buscam auxílio espiritual. No plano espiritual, os intervenientes são os espíritos que ali se manifestam e os espíritos guias, os quais organizam e coordenam as sessões de trabalho fraterno. O diálogo do treinador com o espírito visa, primeiro, escutar para compreender o seu estado e atuar no seu consolo. Esclarecimento ou encorajamento à mudança de atitude, quando de um obsessor se trata. Assim, pelo diálogo inicial, procura-se identificar as motivações da manifestação, as causas que mantêm o espírito ligado ao plano terreno. Essas ligações podem ser ou podem ter como origem as pessoas que acompanham, os lugares que já lhes pertenceram, situações de afinidade, etc. As motivações para a permanência na esfera de interação com os encarnados são de diversa ordem, tais como afinidade de pensamentos e comportamentos, como associação a vícios, proximidade familiar, vontade de vingança, gozo, etc. Daqui, salientar de novo que o trabalhador espírita, para realizar as suas funções na casa espírita, nomeadamente nas reuniões de trabalho mediúnico, tem de ser preparado através de um longo e aturado processo de aprendizagem e formação, tendo como último fim visar a transformação do próprio, a reforma do próprio, para ser, dessa forma, melhor instrumento, para ser melhor vaso na prática, no exercício da sua função. Só em síntese, eu postei o índice do livro Aconteceu na Casa Espírita,
Como disse no início, eu destaquei o capítulo 1, Infiltração Programada, à guisa de prefácio, o Tempos, que estive a abordar, e o capítulo 7, Verificação de Resultados. Podem ver que, no final, no capítulo 15 e no capítulo 16, o bem sairá ou sai vitorioso. E sai vitorioso até porque foi feito socorro aos que queriam destruir a casa espírita. Portanto, os vencidos, entre aspas, foram vencidos pela prática do bem e foram socorridos, porque ninguém está condenado a ficar no mal ou nas trevas pelo infinito. Então, voltando ao capítulo 7, ou pegando o capítulo 7, os invasores, para vermos que as trevas também são organizadas, os invasores já haviam afastado Márcia Boaventura através da obsessão pelo marido. Maria Sousa estava envolvida em sua vaidade, achando-se curandeira. E observavam que 2 médios invigilantes, Soraya e Sérgio, eram candidatos ao adultério, pois estavam envolvidos em pensamentos inferiores. Soraya era uma médium não muito educada, comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários, julgava-se algumas vezes privada das alegrias do mundo por causa do compromisso com o trabalho na casa espírita. Casada com um homem respeitável e digno, não se sentia feliz. O Sérgio era dialogador, também casado com uma mulher digna de admiração e amparo espiritual. Porém, eles ignoram as orientações espíritas e entregaram-se à disposição de entidades desequilibradas, permanecendo interessados apenas nos fenómenos e menos na moral espírita. Ligaram-se pelas vibrações mentais. Os instrutores espirituais sabiam deste possível envolvimento. Deram orientações exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento, o esforço de cada pessoa para domar as suas más tendências, mas não podiam interferir em seus livre-arbítrio. Júlio César, o dito chefe dos obsessores, armou um plano para atuar com a fascinação. E a fascinação é algo que temos que estar sempre muito atentos. Porquê? Porque se trata de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o que escreve, mesmo ou o que diz, mesmo quando este salta ou isso salta aos olhos de todos. L.M., no campo que é outro, não é outro, neste caso é o Livro dos Médiuns, de que é onde está contido esta definição de fascinação, no campo da sensualidade dos instintos humanos, pois os dois já vibravam em baixa sintonia, autorizando a ação. Elvira ficou responsável pelo processo de fascinação de Soraya e de Sérgio. Eu tenho pena que também não saia ali com maior destaque a definição de fascinação que nos é dada no Livro dos Médiuns e que nós, de vez em quando, nos faz bem ir voltar a ler para recolher de novo esse ensinamento. Muitos trabalhadores começaram a afastar-se de suas tarefas por motivos financeiros. Alguns tiveram uma inesperada promoção no emprego que os afastaria das atividades. Caprichos familiares, aqueles que acreditam que a casa está ultrapassada, fazendo confusão e fofoca, tentando afastar os dirigentes encarnados. O pessimismo e a falta de fé rondavam os trabalhadores invigilantes e perturbavam o dirigente casto. Quem trabalha com frieza e distante do amor acaba afastando-se das atividades. Castro e Israel tinham cada um 10 obsessores
tentando-nos atormentar a cada momento. Mas ainda existiam na casa os verdadeiros cristãos, rochas morais, que sustentavam a instituição com vigília e oração. E como o meu colega veio dizer que eu tinha 5 minutos, eu acho que vou cumprir os 5 minutos, porque retomo um dos slides anteriores, uma das coisas que já disse. Temos de ter todos consciência que ainda somos habitantes, e se estamos aqui é porque não temos ainda condições nem merecimento para estar noutro, que temos pelo menos que pedir e trabalhar no sentido de podermos eventualmente acompanhar o progresso do próprio planeta e virmos a ser habitantes dele já numa fase de regeneração. Mas neste momento ainda continuamos em provas e expiações. E por isso, muitos dos nós próprios e muitos moradores, encarnados e desencarnados, são ainda espíritos maldosos, ignorantes e rebeldes às leis divinas. Portanto, daí a necessidade de orai e vigiai, ter uma necessidade e uma atenção permanente. Roguemos a Deus, nos abençoe, e pedimos a Jesus nos ajude a conservar a honestidade, a verdade, a fraternidade em nossas abençoadas casas espíritas, e gratos pela oportunidade de servir, desejamos a todos os irmãos da Jornada Espírita, que hoje aqui estamos reunidos, paz, seriedade, estudo, prática doutrinária, união fraternal, a fim de que as infiltrações não tenham lugar nos verdadeiros centros espíritas, templos de amor que devem representar de maneira absolutamente fiel o próprio cristianismo. E isto é mais um ensino do templos. Foi uma frase de Wilson Ferreira de Melo, trabalhador daquele centro espírita que eu referi. E estou mesmo a concluir. Existem pessoas com Chico. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. À mais leve contrariedade, sentem-se humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas, como aqui já foi dito. Somos espíritos altamente endividados, dentro de nós o passado ainda fala mais alto, não podemos ser tão suscetíveis assim. E eu prometi a mim mesmo que ia começar a repetir este slide em muitas situações. E explico porquê. Porque há muitos pedidos que chegam à Casa Espírita, há muitos mails que nos são enviados, há questões que são colocadas através do Google Business e de outras redes sociais, que as pessoas vêm à procura de um remédio, de uma solução, perguntam-nos quanto é que custa uma consulta, quanto é que têm que pagar, etc, etc. Ora, todo mundo tem que saber que os espíritas não vivem da religião que pregam. Cada um tem o seu ofício, a sua profissão, cujo produto lhes garante a subsistência. Todos os trabalhadores espíritas são voluntários. Todas as atividades e atendimentos nas casas espíritas são gratuitos. É assim que nós conseguiremos seguir nos passos do nosso Divino Mestre Jesus e de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Um bom dia para todos, uma continuação de um dia de luz e amor, e que no final do dia, quando nós terminarmos as nossas tarefas, possamos sair daqui como que envolvidos, ou sentirmos envolvidos por uma energia renovadora e por um conhecimento, a atualização do conhecimento que nos deixa também felizes. Bom dia para todos.